Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, o senhor, a senhora que está participando hoje conosco da nossa programação a respeito deste assunto muito importante para a nossa vida espiritual, que é a questão de ética, ética na vida do crente. Todos nós sabemos o que é ética, aquilo que está relacionado com a parte comportamental das pessoas, a postura das pessoas, como elas podem ser vistas de forma a serem coerentes com aquilo que elas professam e até dizem ser. E nós estamos falando de uma ética mais profunda, que é a ética na vida do crente. Então isso nos leva exatamente a um aspecto que inclui também a questão de testemunho, a ética voltada para o testemunho na vida do crente. E aí nós hoje iremos aqui fazer mais uma abordagem relacionado a um grupo de pessoas na igreja que nós consideramos assim crentes muito especiais. Nós já falamos aqui a respeito da ética do pastor, do diácono, mas estamos falando agora a respeito da ética de um grupo de crentes na igreja, que é um grupo muito especial. Esse grupo se chama Grupo de Louvor e Instrumentistas. E para isso nós temos aqui a presença aqui conosco. Inicialmente está aqui conosco o pastor Luiz Fernando, que colabora aqui comigo com a programação. A paz do Senhor, pastor Fernando. Paz do Senhor, pastor Gilson. Amém. Agora nossos convidados especiais, que nós temos aqui o Arthur. A paz do Senhor, Arthur. Paz do Senhor, pastor Gilson. Nós temos também a Ana Lúcia, o Arthur e a Ana Lúcia. A paz do Senhor, Ana Lúcia. É uma grande bênção podermos ter aqui esses nossos irmãos. É um casal, inclusive, são casados, né? E fazem parte de grupo de louvor, tocam instrumentos na igreja, inclusive até no Manaim. E isso, portanto, nos trará aqui hoje uma informação muito especial e bem consistente com relação à questão da ética na vida do crente. E esse crente é aquele que faz parte do grupo de louvor e do grupo de instrumentistas da igreja. E para isso nós vamos então dar início buscando aqui um texto bíblico. Quem vai ler esse texto é o pastor Luiz Fernando. Luiz Fernando, por gentileza, poderia ler o texto bíblico para dar a nossa introdução aqui ao nosso assunto hoje. O texto de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo também de número 9, e diz o seguinte: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O texto em si, ele já traz ali uma dupla característica que o servo tem de ter, principalmente o servo do grupo louvor. Ele ter a sabedoria e ter a justiça. E a justiça aí, eu chamo, pastor Gilson, que é a justiça de Deus nas nossas vidas. É o clamor pelo sangue de Jesus e o perdão do pecado, ou seja, é ético aquele que for ser usado de uma forma geral no culto, na igreja, e nós estamos falando de grupo louvor, estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus e estar na comunhão com o Senhor. Muito bom. Então nós vamos fazer aqui algumas colocações com a ajuda dos nossos irmãos aqui, o irmão Arthur, a irmã Ana Lúcia, fazendo parte hoje aqui da nossa programação e que vão nos falar na condição não como nós, eu e o pastor Luiz Fernando, que somos pastores. Nós não cantamos em grupo de louvor, mas eles cantam e tocam em grupo de louvor. Vamos poder nos falar aqui algo que para nós vai ser muito especial. Vamos iniciar aqui pela Ana Lúcia. Ana Lúcia vai comentar aqui aquilo que ela vê em termos de postura num grupo de louvor e nós vamos partir desse comentário dela. Bom, o grupo de louvor é fundamental ele ter a ética, né? E se a gente observar que nós temos dois tipos de ética, que é a ética espiritual e a ética da postura como servo, a gente vai ver como os visitantes e os membros da igreja vão observar o grupo de louvor. Na ética espiritual, a gente fala sobre a ética de obedecer ao Senhor, quando o Senhor ele coloca uma orientação sobre o grupo, uma busca nas madrugadas, um jejum, e o grupo obedece. E através da nossa obediência, da nossa busca, a gente vai conseguir alcançar o perfeito louvor. Já na ética da vida do servo, né, do grupo de louvor, a gente pode observar o nosso compromisso com o horário dos ensaios, o compromisso de estar presente na igreja nos dias de semana, o compromisso em se dedicar em ensaiar os louvores que nós vamos cantar no próximo ensaio e principalmente as nossas vestes, que através,
que os visitantes vai ver o nosso testemunho na igreja, vai ver que somos pessoas diferentes através do nosso comportamento também à frente do grupo de louvor. E através do nosso compromisso, né, com o grupo de louvor, sendo éticos na casa do Senhor, o Senhor tem muito a nos abençoar, né? Nós somos chamados e através dessa ética o Senhor vai nos honrar. Muito bem, obrigado então pela sua participação muito boa, Ana Lúcia. E o que eu gostaria com isso, pastor Luiz Fernando, é que essa abordagem feita pela Ana Lúcia, ela vai mostrar exatamente, ela usou até essa expressão, como a igreja quer ver o servo no grupo de louvor. A igreja, os visitantes, as pessoas de fora, como eles querem ver um comportamento, né, do grupo de louvor, dos que cantam, dos que tocam, para ver se isso se coaduna com a fé que eles professam, ou seja, com a condição deles de testemunho, de crentes, né? Porque nós estamos falando aqui da ética na vida do crente. Então, aí ela falou, inclusive, até na questão de trajes. Arthur, você já imaginou o que seria, por exemplo, um baterista na igreja tocar de camiseta? Estaria fora daquilo que se espera, né? Porque vamos dizer que o visitante, quando ele vai à igreja, ele espera ver algo diferente do que ele vê de forma rotineira no mundo. Então ele chega na igreja e vê um baterista de camiseta, ele está vendo mais do que ele viu lá em fora. Então ele vê ali uma postura que não, como o senhor bem disse, não coaduna com aquilo que se espera dentro da ética, até mesmo considerando a veste, né, de um participante ali, de um instrumentista. É claro, naturalmente, que nós não nos preocupamos muito com essa questão de vestes, né? Porque isso é uma questão de usos e costumes, mas é a questão de postura, né? Porque eu, por acaso, até falei baterista, eu não tenho nada contra os bateristas, aliás, pelo contrário, eu tenho um aqui pertinho de mim, do meu lado aqui, e o Arthur é baterista também, né? Mas qualquer louvor, qualquer postura nossa, eu às vezes, sabe, pastor Luiz Fernando, às vezes ao examinar vídeos, né, do grupo da escola bíblica, sim, a pessoa que vai se apresentar ali, o vídeo dele vai ser apresentado na escola bíblica dominical, onde está todo mundo ali bem trajado e tudo. Isso. A pessoa está de boné, está com a camisa mal colocada, às vezes até um letreiro ali, I love you, aquele negócio todo. Às vezes não sabe nem o que está escrito. Às vezes não sabe nem o que está escrito. Então, nós estamos falando do aspecto comportamental e realmente a pessoa de fora vai tomar um susto ao ver isso. Eu me lembro de um instrumentista que eu tinha, por sinal era até baterista, por isso que eu gosto dos bateristas. Ele inclusive, ele tocava bateria com o olho fechado. A comunhão. Então, as pessoas de fora, quando viam aquilo, viam que era uma coisa diferente, porque todo mundo é acostumado a ver lá fora, quem toca bateria lá fora que eu digo assim, fora da igreja, né? É aqueles elementos assim, como todo mundo conhece, o famoso chamado roqueiro, né? Mas quando vê na igreja uma pessoa tocando de paletó e gravata, tudo direitinho ali, bem, uma boa postura, de olho fechado, em comunhão, isso realmente é bastante ético, isso chama a atenção das pessoas. Isso mostra o temor. Também, o temor. Porque o temor está dentro da ética. Porque você não só está se apresentando aos irmãos, você, antes de mais nada, está se apresentando ao Senhor. E como que você se apresenta diante do Senhor? É lógico que as vestes espirituais é o principal, mas é uma questão de temor. Por exemplo, é um exemplo, né? O servo que vai fazer o louvor, trazer a mensagem, ele procura botar um terno, a gravata, é um padrão. Então, o instrumentista, se ele já busca isso é ético. Isso já traz um temor. Isso é muito bom. Eu considero isso muito bom. E quem vê isso se sente bem. Inclusive, tem um exemplo de um pastor do polo ao qual eu cresci, na minha criação com os meus pais. Esse pastor, ele sempre trazia para nós como exemplo a sua conversão. Ele tinha um cabelo enorme, né? Um cabelo que descia até a cintura, e um cabelo década enorme, de 70. Por aí. E o que ele diz? Que quando ele chegou na igreja no primeiro momento, que ele viu os irmãos naquela postura, o cabelo alinhado, as vestes ali, tudo alinhado, tudo em uma conformidade, que ele quis fazer parte daquele corpo, então ele entendeu que ele precisava também de se colocar desta forma. Não porque
ele tinha uma obrigação, mas porque ele entendeu que a comunhão com o Senhor nos coloca de uma só forma. Em todos os sentidos, né? Em todos os Por isso sentidos. foi muito bem colocado pela Ana Lúcia a questão dos dois aspectos de ética. Tem o lado espiritual e tem o lado comportamental. E um tem que se coadunar com o outro. Um tem que confirmar o outro, né? Isso é muito importante. Eu não sei, aqueles que estão participando conosco, se você estiver participando conosco pelo YouTube, eu quero fazer uma recomendação. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar também, porque às vezes você pode ter uma pessoa que tem interesse nesse assunto, no assunto ético, um irmão, uma irmã, mesmo que seja de uma outra igreja, que não seja a Igreja Cristã Maranata. Então você compartilhar com essa pessoa, ele vai ver o que é a postura do servo responsável ou responsável pela questão de louvor na igreja e vários aspectos relacionados a isso que são bons, esses aspectos. E, inclusive até eu te faço uma outra colocação aqui, um outro pedido, desculpa. É que você faça um comentário, porque nós temos vários comentários que os irmãos colocam. Quer ver, por exemplo, nas últimas apresentações, nós tivemos um comentário que o irmão colocou assim, uma irmã colocou assim, que riqueza os programas revelados pelo nosso Deus, porque eles não criticam ninguém, mas para que possamos servir melhor ao Senhor nosso Deus, porque Ele merece toda a nossa obediência. Isso foi um compartilhamento que nós vimos aqui e ficamos muito felizes, porque isso nos estimula a dar continuidade, né, a esse propósito. Hoje, inclusive, tivemos a bênção de poder ter aqui 2 convidados para brilhantar mais o nosso programa e mostrar que realmente nós estamos interessados em transmitir aquilo que é o ensino genuíno, puro da palavra de Deus, da igreja, aquilo que vai ser bom. Teve um outro também que disse assim, esse aqui é um irmão, né? Ele colocou o nome dele aqui. Este programa tem sido uma grande bênção para o crescimento dos irmãos. Muitas vezes deixamos de receber da parte do Senhor o crescimento espiritual em sua presença por não observarmos nossa postura ética diante de Deus, da nossa família, da igreja e da sociedade como um todo. Olha que compreensão, né? Que comentário maravilhoso, né? Os irmãos colocaram. Pastor Luiz Fernando, quer fazer algum comentário com relação a aspectos relacionados também ao nosso assunto de hoje? Porque o que é o nosso assunto hoje? Nós estamos falando hoje sobre a ética com relação à questão de sensibilidade ao Espírito Santo, né? O servo que é sensível ao Espírito Santo, como é que ele se comporta na questão de louvar ao Senhor, seja cantando ou seja tocando um instrumento? Nós estávamos comentando um pouco antes e aproveitando um gancho da Ana Lúcia, porque ela falou ética no sentido espiritual e no sentido prático também. É com relação ao comportamento do grupo louvor, incluindo o instrumentista, durante todos os atos do culto. Por exemplo, o clamor. É muito comum a gente ver o grupo louvor não ficar de joelho, e principalmente o instrumentista não ficar de joelho na hora do clamor. É ético, a gente sabe que há um momento, pelo menos um solo vai ter de ser feito ali, quase sempre o órgão, né, faz esse trabalho, ou um violão faz esse trabalho ali, mas pelo menos procurar revezar o próprio grupo louvor, entender que é sempre a irmã que fica tocando, ou o irmão que fica tocando, que ele fica sentado. É bom revezar, porque é bom ficar de joelho junto com o corpo, é bom nós estarmos de joelho no clamor ali. Isso traz um benefício espiritual muito grande ao servo ali do grupo louvor e, em geral, à igreja, né? Nós estávamos comentando ali. Uma outra coisa é a presença dos irmãos do grupo de louvor, pastor Gilson, durante os cultos que não são exigidos, por exemplo, domingo à noite, sempre o grupo canta, mas a EBD, que falta nos faz ver os irmãos na EBD. Que coisa boa para a igreja é você olhar e ver os irmãos do grupo de louvor instrumentista na EBD. Nas madrugadas a gente sabe que às vezes não dá, alguns estudam muito cedo ou trabalham, a gente entende isso, mas pelo menos as madrugadas que têm condição de ir, nos cultos, por exemplo, culto de servas, que embora que é culto para a igreja, né? As servas é que estão responsáveis pelo culto ali na quarta-feira, mas que bom nós vermos os membros do grupo de louvor instrumentista. Isso
Isso é ético porque a igreja, quando vê isso, ela se sente alegre e percebe que os irmãos fazem parte da igreja. Não é, entre aspas, aqui uma colocação, né? Uma elite. Não tem elite. Não é um grupo de elite. Exato, não tem elite. Ali é todo mundo. O próprio Senhor Jesus assim, quem é o maior? Aquele que mais serve. Porque ninguém serve mais do que ele, o próprio Senhor Jesus, quando foi ali na cruz. Então, o Grupo Louvor quer ser grande, os membros, faça-se presente quando possível, faça-se presente nos cultos, nas visitas. Que coisa boa a gente ver os membros do Grupo do Louvor nas visitas, nas evangelizações. Esse comentário nós tínhamos colocado, né? Isso faz muito bem. Nas orações, pede uma oração, nós vamos uma glorificação para o irmão ou irmã da igreja. O Grupo Louvor é aquele silêncio. É muito bom nós vermos alguém do Grupo Louvor que já está até com o microfone perto, né? Ele aproveita ali, ele ora, glorifica ou faz ali o clamor como o pastor orienta, mas isso é muito bom para a igreja ver essa participação do Grupo Louvor. Glória a Deus. Teria alguma experiência nesse sentido, Arthur, com relação à questão de cultos durante a semana, outro tipo de culto, sem ser aquele, vamos dizer assim, separado no domingo à noite, né? Ali tudo bem, é um momento realmente especial, porque temos visitantes e tudo, né? Eu tive uma experiência com o Senhor no meu período de ensino médio. Eu fazia um curso técnico, de técnico informática, era à noite, inclusive. E nesse curso, algumas atividades, algumas disciplinas ali, em especial, eu não tinha tanta afinidade, né? E teve um evento do polo, lá nesse mesmo polo que eu fui criado, que não tinha nenhum baixo para participar. Eu fiquei assim... Instrumentista que tocasse baixo, né? Não, vocal. É o vocal mesmo, né? Isso, bom explicar. E eu fiquei assim, Senhor, o que eu vou fazer? E nessa época eu tinha por volta dos meus 17, 18 anos, então com aquela sede de servir ao Senhor, descobrindo o louvor, descobrindo a importância do louvor na casa do Senhor. E eu pedi uma oração na igreja, o Senhor falou comigo: faça a minha obra, que das tuas coisas eu cuidarei. Eu fiz uma prova, né, dessa... Faça a minha obra, né? Faça a minha obra, que as demais coisas eu cuidarei. Ah, muito bom. E então tinha uma prova para essa disciplina que eu estava muito apreensivo, fiz a prova e esse curso era à noite, né? Fiz a prova correndo e fui pro culto. Cheguei no culto, participando do culto ali, e o Senhor falou antes do culto começar que através de um louvor ele ia falar ao coração de um jovem que estava aflito por conta de uma questão acadêmica. E cantou um louvor chamado Não Há o que Temer. Então, quando cantou esse louvor ali, eu fazendo parte do grupo, fiz a prova correndo para estar ali na igreja, poder cuidar das coisas do Senhor também. Então, logo quando cantou esse louvor, eu já entendia: o Senhor está falando comigo. Foi uma experiência marcante para mim, porque, inclusive, durante este culto, o professor, rapidamente, os alunos que naturalmente vão terminando a prova, alguns professores já fazem a correção na sala mesmo. O professor lançou a nota, entrei no sistema, conferi e eu tinha passado na disciplina. Então é uma experiência marcante com os dons que o Senhor deu, né, de fazer a obra que o demais ele cuidaria, e além do mais com o louvor, né, um louvor Não Há o que Temer, que o Senhor falou ali comigo naquele culto, e através da minha instrumentalidade, até da ética também, corroborando com o que a Ana Lúcia disse, de ter o compromisso com as coisas do Senhor, o Senhor me honrou, né? É um comentário, pastor Gilson, como é bom a gente ouvir que o Grupo Louvor, um membro do Grupo Louvor, foi abençoado pelo trabalho que ele estava fazendo ali. Assim, ele faz parte da igreja, assim como o Senhor abençoa ele, abençoa a igreja. Isso é muito bom. Os irmãos que ouvirão, estarão participando desse programa, eu sei que receberá isso como uma bênção. Exato. Porque que coisa boa a gente vê os que trabalham na casa do Senhor sendo abençoados. E sendo abençoado pelo próprio trabalho que ele faz ali na operação do Senhor, mostrando que o Senhor estava aceitando aquela glorificação, aquele louvor, aquele trabalho ali. Quem sabe, você que está participando conosco,
pode até fazer parte de algum grupo e deve estar pensando em várias coisas que nós ainda estamos por falar aqui, abordar aqui. E uma delas, nós vamos aqui agora pontuar algumas delas e vamos ouvir os nossos irmãos convidados para nos falar a respeito dessas posturas do grupo de louvor. Por exemplo, um grupo de louvor recebe na sua igreja um grupo de louvor de outra igreja num dia de aniversário. Qual seria a postura que o outro grupo gostaria de ver no grupo de louvor da igreja com relação à chegada no local, à participação no local? Essa seria uma. Segunda, um grupo de louvor vai colaborar agora com uma visita num lar. Esse lar é um apartamento. Como que esse grupo vai se comportar ali? O que os vizinhos, o que o pessoal da família quer ver nesse grupo em termos de postura? Eu vou dirigir a primeira pergunta ao Arthur e a segunda colocação vou dirigir a Ana Lúcia. Amém? Arthur, por favor. Em primeiro lugar, pastor, é necessário entender que a ética do grupo ela não é sazonal, né? Só quando o grupo está atuando que os irmãos vão estar ali na postura, né? Isso é bom. A ética do grupo, ela é, em outras palavras, em todo o tempo, né? Seja dentro da casa do Senhor ou fora. Então, quando um grupo vem de fora, ou quando um grupo da minha igreja vai da minha igreja a outra igreja, primeiro que já tem as orientações do ministério, horário, oração, comunhão, acima de tudo. E nessa recepção é muito importante que os irmãos do grupo de louvor local estejam receptivos aos que estão chegando para que os irmãos possam se sentir parte daquele corpo, como um corpo só que nós somos como igreja. Então é muito bom que tanto aquele que recebe quanto aquele que chega seja parte do corpo de forma efetiva, especialmente no comportamento, nos louvores solados. Antes de chegar ao grupo, um louvor deve estar sendo solado pelos irmãos pelos irmãos que já fazem parte daquela igreja, para então passar para os irmãos que chegarem, já dar sequência a este espírito de comunhão. E assim são as recomendações. E aí, de forma que tanto o grupo que é de fora quanto o que é de casa vão poder dizer um com relação ao outro: fomos muito bem recebidos. Justamente. O grupo de louvor da igreja que nós visitamos é um grupo ético. Da mesma maneira, o grupo de louvor também da igreja vai dizer com relação ao grupo visitante: os irmãos foram muito éticos, o comportamento deles foi muito bom. Então é esse aspecto que é fundamental nessa colocação aqui agora. Dando sequência ainda, Pois não. Muitas igrejas que por vezes recebem um grupo de fora possuem um grupo simples, né? Irmãos que são fiéis ao Senhor, dedicados ali, às vezes com uma meia dúzia, com 4 irmãos, às vezes com uma irmã que intercala entre grupo de senhoras e grupo de louvor. E esses irmãos simples, por assim dizer, possuem uma simplicidade de espírito tão grande que até se oferecem para também participar do grupo, para ajudar. Isso continuando dentro desse assunto de receptividade, certo? Vamos então à pergunta dirigida à Ana Lúcia, o que ela tem a comentar. Bom, a gente tem que partir, né, do princípio que a nossa chegada no lar do irmão já vem com o nosso testemunho, né? Então, a nossa chegada, o momento de subida até o prédio, a gente já chegar em comunhão, sem muita conversa, que pode já atrapalhar os vizinhos. E também o grupo de louvor tem que ter a sensibilidade no volume do louvor, né, para não incomodar os vizinhos. Os irmãos que não são instrumentistas, dá prioridade aos instrumentistas a ficarem sentados, e também os irmãos que estão recebendo a visita. Então a gente tem que ter toda essa ética e esse cuidado nas visitas para que os irmãos que estão recebendo possam receber uma bênção. Muito bem. Inclusive os vizinhos, né, receberam uma bênção porque não foram incomodados. Isso é um né? testemunho maravilhoso para os vizinhos. Esse aspecto é que nós chamamos de ética na vida de um grupo de louvor. Muito bem, nós esperamos que tenha sido útil esse programa de hoje para o aprendizado da questão de ética do crente na vida do que toca na igreja, ou seja, aquele que canta, aquele que é responsável pelo louvor na igreja.
Outros pontos iremos abordar em oportunidades vindouras. Até lá, então, eu quero despedir dos irmãos aqui, a todos com a paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado pela participação, nossos convidados especialmente, e a você também que participou conosco, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima.